E serão retomadas no próximo final de semana as visitas na Penitenciária Central do Estado. A suspensão aconteceu depois da morte de 2 policiais penais em menos de 72 horas. Diante da escalada de violência, a categoria cobra medidas urgentes de proteção. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso, Amaury Neves. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camille. Boa e tarde. a todos que nos assistem. Para nós que é um prazer. Presidente, nas ruas, o jornal Gazeta já mostrou essa semana que o Comando Vermelho já invadiu todas as cidades. E aí, lá dentro dos presídios, é um barril de pólvora, é isso? Com certeza, Lúcio. E eu reforço a sua fala... Pelos faccionados. Pelos faccionados. Exatamente. Nós estamos hoje com unidades que quase em sua totalidade são presos vinculados a facções criminosas, infelizmente. E, presidente, inclusive, para a nossa audiência compreender melhor esses 2 casos de policiais que foram mortos, vítimas de homicídio, dentro ali das penitenciárias. Está se investigando ainda, mas os 2 foram mortos com arma de fogo. Isso é muito grave e mostra que nem para os policiais há segurança, não é? Positivo. A gente não está proliferando a ideia de que isso foi uma ordem partida de dentro da prisão, apesar que não se descarta a hipótese, mas não estão proliferando isso. Agora, o que deixa uma luz, que deixa uma coisa assim alerta é que essas 2 unidades, com uma em Sinop e outra em Cuiabá, com aproximadamente 5.000 presos, só essas 2 unidades, quase em sua totalidade são presos faccionados, tá? E a região onde estão essas 2 cidades, ocorrem vários crimes ligados a facções criminosas. Então isso acendeu um alerta para a gente. Nós estamos dentro de um programa que está fazendo 1 ano, essa semana, o programa Tolerância Zero. Não que no passado a gente nunca fez um trabalho incidente, mas depois de 1 ano para cá, a forma de trabalhar, a intensidade do trabalho do policial penal se tornou cada vez mais rígida. Apreensão de celulares, apreensão de pessoas que querem entrar com objetos ilícitos nas unidades, e isso traz prejuízo para as facções. E as facções, com certeza, não devem gostar disso. E qual que é o público-alvo que, de repente, pode ficar numa rivalidade? O próprio servidor, o próprio trabalhador. Não estamos aqui querendo intrometer no serviço da PJC, da Politec, de jeito nenhum. Cada um vai ter sua liberdade, a gente acredita na competência deles para fazer a investigação, mas é assim, uma situação que tem que procurar ser considerada para a gente poder ter aí luz e tomar decisões com respeito a isso. Agora, presidente, o Tolerância Zero ele é muito questionado, principalmente porque só na Polícia Militar faltam mais de 4.000 policiais no efetivo e o governo não quer contratar. Exatamente. A questão de falta de efetivo é um câncer, tá? Aumenta-se demandas, aumenta-se trabalho, mas a gente percebe que a quantidade de pessoas para fazer esses trabalhos é cada vez menor. Isso ajuda a repercutir lá dentro do presídio. Repercute lá dentro. Aí as pessoas que são cobradas para fazer essa demanda, para fazer esse árduo trabalho, que é de risco, eles acabam se adoecendo, vai diminuindo o quadro. No nosso caso, por exemplo, no nosso caso hoje, o nosso quadro de vagas é 3.700 policiais penais que era para existir, mas hoje existe 2.764. Então, só aí já você percebe uma diferença de quase 800 servidores no nosso quadro de vagas. Temos uma liminar que ainda continua em vigência, está no judiciário, que é para chamar 492 novos servidores, não chamou 50% desses servidores ainda. Então, assim, a gente sofre, assim como a PM, assim como a Civil, também a Polícia Penal, que está lá na ponta, que precisa entregar esse trabalho para a sociedade, nós também sofremos com a falta de efetivo. E de que forma que o Estado, especialmente o secretário de Justiça, diz que vai tentar buscar medidas de proteção mais efetivas para os policiais para que essas tragédias não ocorram? Existe uma perspectiva do aumento do efetivo como deveria? O senhor falou que existe uma liminar, mas não se cumpre. Pois é, não se chamou 50% ainda, Camila. E nós temos levado essa cobrança, pedido providências ao nosso secretário. Tem sido uma pessoa muito receptiva, tem nos recebido, tem atendido as nossas demandas, mas a gente percebe que não é ainda o que esperávamos.
Esperávamos que fosse chamar toda a liminar, mas a gente percebe que o chamamento ele ainda é um pouco lento. E isso aí precisa ser considerado. E as nossas unidades vão sofrendo com isso aí. Então, assim, a gente está levando as demandas e a gente espera a providência, né? As facções tomaram conta do Estado em todas as cidades. Faltam policiais civis, militares e penais. E o governo ainda diminui o investimento na segurança. É o quê? Uma tempestade perfeita? Pois é, as facções criminosas é um problema muito sério. Não é um problema que vai se acabar agora com esse governo, porque acreditamos que ele tem que tomar providência e acredito que já está tomando com esse programa Tolerância Zero, mas é um problema que tem que ser levado com muita seriedade até fora das muralhas, fora dos presídios, como você percebe. Agora, o Tolerância Zero, sem policiais na rua, ele é o quê? É para enxugar gelo? É fraco, é fraco. Fica à mercê de uma impunidade, de uma insegurança, e aí a gente percebe que a sociedade sofre com isso. Mas, assim, os policiais penais têm feito a sua parte, tá, Lúcio? Tá, Camila? A gente tem procurado fazer os procedimentos, as revistas e fazer de tudo para que a sociedade não sofra com mandos e desmandos de criminosos lá de dentro do cárcere, tá? Inclusive, dentro da própria Polícia Penal, a gente já tem dados de que pessoas que estavam envolvidas, porque isso de ter pessoas com desvio de conduta existe em qualquer lugar, mas pessoas que estavam envolvidas com facções criminosas, eles já saíram do quadro, ou seja, está havendo uma retirada dessas pessoas da nossa própria função de policial penal. Então, aqui está sendo feito o dever de casa. E lá, também lá fora, acreditamos que a Polícia Civil, a PM também está fazendo o seu melhor. Só que nós precisamos do apoio do chefe maior, do governador, para dar esse amparo para as polícias, para conseguir combater as facções criminosas, que eles não param, eles trabalham diuturnamente, buscando brechas, buscando os meios para fazer os seus ilícitos. E, presidente, o senhor falou do apelo, né, para o apoio do governador. O que o senhor diria, assim, a prioridade hoje que o Estado precisa fazer para ajudar a categoria a desempenhar o seu trabalho? Igual o senhor falou, Tolerância Zero cobra muito dos servidores, mas não está entregando como deveria em contrapartida. Então, qual seria, assim, a prioridade? Tem a questão do efetivo, tem a questão, talvez, de outros equipamentos como bloqueadores de celular, talvez, que muito se fala, mas né, não se faz, não sabemos por quê. Ou melhoria de condições de trabalho. Qual seria a prioridade? Em se tratando do trabalho, efetivo seria a bola da vez, né? A solução. Você colocando efetivo, você consegue sanar muito dos problemas voltados a essa administração dessa massa carcerária. Uma outra situação seria a valorização do próprio servidor, para que o servidor pudesse ter aí uma saúde mental equilibrada para poder enfrentar aquele problema. Porque aquele problema da facção criminosa é uma doença, como o Lúcio acabou de dizer, é uma doença e precisa ser combatida com um profissional equilibrado aqui. Um profissional que está com a sua saúde mental bem trabalhada, ele tendo segurança com a sua família, ele tem segurança com a sua integridade física, colocando seu filho na escola um local seguro, podendo morar num local seguro. Então envolve uma série de políticas. Sim. Tem a questão lá da condição de trabalho, estruturas que possam ter condições para poder fazer o desenvolvimento do trabalho e também a segurança e a saúde mental do servidor aqui fora também. Presidente, o simples fato de um indivíduo ser faccionado não é fator determinante para a prisão dele. Essa declaração é do governador Mauro Mendes. E aí? Olha, é muito triste ouvir isso de alguém que tem uma referência, né, que é o nosso chefe maior. Mas acreditamos que talvez falou sob pressão, não quero fazer juízo de valor da fala dele, mas é muito triste ouvir isso, porque a gente sente na pele lá, nós que estamos na área fim lá... Mas o senhor viu essa declaração? Vi essa declaração. Nós que estamos lá, nós falamos para as pessoas assim, com todo respeito, aquele reeducando que de repente quer melhorar, que quer voltar para a sociedade, mas boa parte não querem nem saber nem de pegar algum tipo de objeto para poder trabalhar. Quando fala-se de trabalho, é como se estivesse caindo do céu. Então, são pessoas que não são anjos, são pessoas que têm que ser consideradas assim, com bastante rigor mesmo, e respeitar quem quer melhorar, mas quem não quer melhorar, dureza nele, seriedade, e tratar igual o Bukele lá em El Salvador mesmo. Se não houver esse rigor aqui, nós vamos perder essa guerra. E E nós não podemos perder essa guerra, Lúcio. Nós lá na ponta sentimos isso na carne, tá?
E queremos fazer o nosso melhor, mas precisamos também de contrapartida e precisamos de condições de trabalho para isso. Do outro lado, ouvimos ainda muitas pessoas dizendo que o criminoso é uma vítima, que o Brasil prende demais quando sabemos que não é verdade, mas enfim, solta muito mais, né? 80% de reincidência é uma porta giratória. Agora, além desse comentário, o trabalho seria um caminho para evitar que aquelas pessoas ficassem ociosas e, de certa forma, prestasse algum serviço para a sociedade, porque sabemos até que custa muito manter alguém preso para o Estado, não é? E depois vai sair e vai continuar praticando crime? Seria um caminho, trabalho, educação, mas se todos quisessem trabalhar, né, Camila? Porque não é essa a realidade que a gente vê nos presídios. Se você oferecer trabalho, nem todos querem. Preferem continuar ficando na ociosidade ali, achando que... Trabalhando para o crime. Exatamente, trabalhando para o crime. Vai ter sua refeição, vai ter sua segurança, né, porque os policiais vão estar ali fazendo toda a segurança e assim por aí vai. Mas se não encarar com dureza, com leis rígidas, leis fortes e dar condições para os profissionais que estão trabalhando essa questão, nós podemos perder essa queda de braço. Presidente, só para encerrar, esses 2 policiais penais que foram assassinados, já se sabe alguma coisa da investigação? O que é que aconteceu? Quem é que matou? Não fechou ainda as investigações, então a gente está sendo prudente na hora de falar com respeito a isso. O que sabemos é que o primeiro lá foi uma morte, foi um tiro na cabeça, mas ainda não sabemos como foi e que assim ocasionou isso. Em Sinop? Em Sinop, que foi na quinta-feira da semana passada. Mas a Polícia Civil não sabe quem é? Está investigando. Quem matou? Está investigando ainda. O segundo... Faz quantos dias isso? Tem uma semana, né? Uma semana. Uma semana. E o outro de sábado para o domingo. O que a gente sabe é que o caixão dele não pôde ser aberto, tá? O rosto dele estava desfigurado, totalmente desfigurado, não teve como ver o rosto dele, porque se a família permitisse, as pessoas iam guardar uma imagem ruim desse colega. E também que um dos integrantes que matou ele era alguém ligado à facção criminosa. Ambos mortos com arma de fogo. Ambos com arma de fogo, tá? Então, ou seja, no segundo houve também espancamento, houve arma de fogo, mas porque eles estavam em maior número e fizeram a execução desse nosso colega, de sábado para o domingo. E um dos integrantes, a gente já sabe já que ele tinha ligação com facção criminosa. Inclusive, ele era disciplina dentro do bairro, do próprio bairro lá. Então, ou seja, a gente não pode descartar essa hipótese. Tem que trabalhar, temos que respeitar o trabalho das outras instituições, mas tem que trabalhar também com essa assim, vertente e tentar apresentar para nós o que realmente aconteceu para a gente tomar as nossas decisões. Já de pronto, fizemos um protesto no domingo, para que a sociedade pudesse ter esse alerta e a segurança pudesse despertar também com respeito a essa questão. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Camila. Nós que agradecemos. Uma boa tarde. Boa tarde.